Boa tarde a todos. Iniciamos hoje mais um encontro do curso Epistemologias Negras por uma Educação Antirracista. O curso é organizado pelo Grupo de Estudos Educação, Gênero e Raça, Educagera, e coordenado pela professora Maria Simone Euclides e Mona Lisa Carmo, eu. No encontro de hoje, estaremos aqui dialogando sobre, em mais um espaço, né? Com a mediação da professora Lilian Rodrigues e a minha mediação, Mona Lisa Carmo. Acompanhando os demais cursos da plataforma do site Educação Materialista, nós possibilitamos que as pessoas aqui disponíveis, elas não precisam acessar uma lista de presença, né, resolvendo algumas dúvidas de vocês. Então, não passaremos lista de presença em cada encontro. O certificado ele é disponibilizado a partir do relatório final que em breve será disponibilizado para vocês na página. Solicito a todos e todas que desliguem as câmeras e os microfones, para não dar interferência nesse momento agora. A professora Beatriz é pedagoga graduada na Universidade Federal de Viçosa, mestra em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Viçosa, integrante e uma das fundadoras do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Gênero e Raça, Educagera, atriz profissional, diretora e professora do teatro. Desenvolve pesquisas relacionadas às políticas de ações afirmativas, acesso e permanência de cotistas negros no ensino superior, gênero, raça, educação e teatro negro no Brasil. E agora passamos a palavra à professora Beatriz. Ei, gente, boa tarde a todas e todos. Primeiramente, é um grande prazer estar aqui hoje conversando com vocês sobre uma temática que eu considero assim essencial para a gente dar início, introdutória para a gente dar início às discussões sobre raça em diversos contextos e espaços das nossas vivências. Então, hoje nós vamos falar sobre relações étnico-raciais, ser negra, negro, negre no Brasil, numa perspectiva histórica até a atualidade. Bem, pessoal, eu também agradeço a oportunidade de estar participando aqui do espaço do curso e a participação de cada uma e cada um de vocês, o interesse que vocês demonstraram em participar do nosso curso, e isso nos deixa muito motivadas, né, muito motivados de darmos continuidades e pensarmos também na importância de dialogarmos sobre relações raciais na nossa sociedade. Bem, complementando o que a Mona Lisa, né, a professora Mona Lisa já trouxe em relação ao meu currículo, durante o mestrado eu estudei as cotas nas perspectivas das e dos estudantes cotistas e da permanência. E analisei as vivências destes estudantes, as estratégias para estarem na universidade, e também pensando como que as políticas de ações afirmativas e as políticas públicas para atender esse grupo de estudantes, eles não se encerram no momento de entrada, elas devem ser contínuas, porque estar e permanecer numa universidade elitista e ainda racista é muito difícil. Então, ultrapassa a questão financeira, mas também questões simbólicas do existir e ser negro, né? Então, não foi uma pesquisa foi uma pesquisa com esses estudantes cotistas. E no âmbito do teatro, eu tenho agora, já tem alguns anos, eu tenho me aproximado da historicidade do teatro negro aqui no Brasil, e isso tem me ajudado muito a repensar as minhas concepções estéticas também, e também o meu fazer artístico. E, além disso, eu sou militante ativa do movimento negro, eu me posiciono e ajo quando e onde me cabe, né? Antes da pandemia, sempre que era possível, estar na rua, podia, ou estar nos movimentos, podia, né? O contato entre os nossos, né? Os nossos irmãos, nossas irmãs, mas agora a gente está aqui fazendo esse contato
à distância. Por isso que é tão importante a gente ter esse curso, né? E apesar de a gente não conseguir ver a carinha de todo mundo aqui, é muito gostoso a gente ter essa interação, né, à distância. Bem, por que eu falei disso? Para contextualizar também o meu lugar, de onde eu falo, de onde eu estou partindo para tratar sobre as relações étnico-raciais, porque eu sou uma militante, sou uma artista, sou uma pesquisadora, sou uma mulher negra, e tudo isso me conduziu minhas trajetórias para chegar até aqui. Bem, enquanto eu me preparava para pensar esse encontro, eu tive muitas dificuldades de pensar uma linha metodológica para abordar a temática em questão. Porque são várias as possibilidades de abordagem das relações raciais no Brasil. Eu poderia pensar a questão do negro, né, de ser negro. Eu poderia, por exemplo, pegar os indicadores, pegar dados, né, e trazer aqui para vocês, para a gente desmembrando esses dados, esses números, e pensar também, né, e como que eles falam sobre as nossas realidades, né. Mas, então, eu pensei que, como é um curso introdutório, e ao longo desse curso, né, hoje é um espaço introdutório, ao longo desse curso nós teremos ainda outros espaços para discutir outras questões pertinentes em relação à perspectiva das relações raciais, eu optei pela orientação metodológica de refletir sobre o sentido e sintetizar, apresentar e problematizar o mito da democracia racial e como ele foi importante para a construção de uma teoria das relações étnico-raciais no Brasil e como ele ainda interfere na formação das nossas identidades, né? E lembrando que esse encontro também se propõe a traçar uma perspectiva do que é ser negro, eu gostaria de fazer rapidamente uma interação aqui com vocês. Como eu disse, a gente não tem aqui essa visualidade, a gente não tem uma conversa, né, como se fosse presencial, mas vamos tentar, então, fazer uma comunicação aqui. Eu vou abrir aqui o meu chat e eu gostaria que vocês, coisa assim de uma palavra, escrevessem no chat, coisa de uma palavra, no máximo 3. O que vocês acham, consideram que é ser negro no Brasil? Podem começar a responder, por favor. Pessoal da organização também, quem quiser responder, pode responder no chat. Só escreve aí uma palavra. Luta, tensionamento, resistência, medo, projeto de vida. Muita luta. Sobrevivência, fé, empoderamento, insegurança, esperança, provar competência, resiliência, medo, dúvida, ser injustiçado, conquista, perseverança, exclusão, reconstrução, coragem, vitórias, deslegitimação, resistir. Estrangeiro no próprio país, coragem, acreditar. Bem, pessoal, muito obrigada. Como vocês puderam ver, foram várias respostas diferentes, e que nos trazem também uma perspectiva de que é difícil traçar uma única identidade do que é ser negro, de como a gente vivencia a negritude. Então, o meu intuito nessa segunda parte da aula, sobre quando vou falar um pouquinho, a gente foi falar sobre a questão da identidade negra, não é de definir uma identidade única, mas pensar, mesmo instigar, né, e pensar como que a nossa diversidade, também como nossas diversidades, elas também são, algumas questões são coletivas, e como que isso interfere nas relações raciais no Brasil, né? Então, enfim, eu espero não trazer muitas respostas, mas eu espero realmente que com esse espaço a gente faça mais indagações e traga mais dúvidas, né?
Bem, para introduzir um pouquinho essa questão das relações étnico-raciais no Brasil, eu penso, né, que uma das principais reivindicações historicamente construídas pelo movimento negro no Brasil foi, sem dúvida, o acesso à educação. Isso desde o período pós a abolição, vemos como a população negra se mobilizava, né, em iniciativas individuais, coletivas, para alfabetizar-se e aos seus, e criando as suas estratégias próprias, né, para contornar a própria situação de negação dentro deste espaço, dentro desse período, né? E no período pós-abolição, tornou-se a principal bandeira de luta da maioria das entidades do movimento negro, que também exigia do Estado a reserva de vagas para estudantes negros e o ensino da cultura africana nas escolas. A gente vai aprofundar isso um pouco mais no encontro 4, quando eu e a professora Júlia Maria vamos falar um pouco mais sobre o movimento negro e o seu papel dentro desse contexto educacional, né? E o acesso à educação, ele é importante, foi visto como algo importante, dentre outras questões, por possibilitar também a emancipação social do sujeito negro e encontrar melhores oportunidades de trabalho. E, atualmente, nós temos, finalmente, a Lei 10.639, né, que foi modificada para 11.645 de 2008, onde nós vemos a culminância deste projeto antigo, historicamente construído, de trazer para a educação brasileira a obrigatoriedade do ensino da cultura, história africana, afro-brasileira e indígena. E, além de ter a sua importância enquanto política pública de ação afirmativa, nós consideramos, né, esse movimento, todo esse movimento que eu relatei, desde os tensionamentos criados no período antes da abolição, como que tudo isso, historicamente, serviu para questionar, acender, fomentar e provocar a necessidade de se discutir as relações étnico-raciais, não só dentro da escola, mas em toda a nossa sociedade. E pensar que, por exemplo, na primeira metade do século XX, em 1945, se eu não me engano, na Convenção Nacional do Negro, que foi um evento também promovido pelo Teatro Experimental do Negro, que nós vamos ver mais para frente, já trazia essa questão de ter a reserva de vagas para estudantes negros no ensino técnico, ensino superior. Então, olha só quanto tempo que o Estado brasileiro demorou para trazer essas questões em seu currículo, né, currículo educacional. E penso eu que tudo isso, que esse tratamento do Estado em relação às temáticas étnico-raciais, pode configurar também um possível medo do que possa oportunizar essas problematizações a respeito da situação do negro, da pessoa negra no Brasil. Mas então, o que a gente entende por relações étnico-raciais? Eu passei algumas bibliografias indicativas e, ao longo aqui dessa conversa, vou falar um pouquinho delas, tá? E vou trazer outras também que, ao final, eu vou disponibilizar para vocês. Quem quiser pode me pedir que eu passe o material para vocês, tá? Tranquilo. Passo as referências e passo outras também para a gente dar continuidade a essa conversa. E aí, naquele material que eu passei para vocês, né, que eu sugeri de leitura sobre a Nilma Lino Gomes, né, que quando ela traz a questão das relações étnico-raciais no contexto da aplicação da lei, né, 10.639, ela traz, né, enquanto étnico, essa agregação, conceito de étnico, essa agregação consciente de elementos linguísticos, culturais, tradições, esse conjunto de realidades relacionadas entre um grupo humano. Em relação ao termo racial, nós temos em seu sentido o sentido social, não o sentido biológico utilizado, por exemplo, por Hitler e usado também para justificar o racismo científico, onde supostamente nós, seres humanos, seríamos diferentes biologicamente, e a cor da nossa pele, por exemplo, determinaria atitudes e ações de acordo com a cor da pele da pessoa.
O sentido social de raça trata principalmente sobre as diferenças pautadas no nosso tom de pele e outras características, como o cabelo, né, alguns traços fenótipos, né, como o nariz e como o lábio, como esses traços, como o meu nariz, meus lábios, o meu cabelo, o tom da minha pele, foi capaz de estabelecer em nossa sociedade demarcações sociais e, principalmente, supostas relações de poder e de hierarquia, né? Às vezes eu penso assim que é até bizarro pensar nisso, mas existe toda uma contextualização histórica também para trazer isso. Por exemplo, essa questão do sentido social e do sentido biológico de raça. É diferente dizer, por exemplo, que uma coisa é dizer que uma pessoa negra é menos inteligente que uma pessoa branca por conta de sua constituição biológica. Então, a Beatriz é menos inteligente do que uma pessoa branca porque ela é negra. Isso é totalmente diferente do que dizer e falar assim, por isso que Beatriz não conseguiu chegar ao ensino superior, terminar o ensino superior completo. Outra coisa é dizer, totalmente diferente, é dizer que pessoas negras têm menos oportunidades educacionais que uma pessoa branca por conta da situação social de marginalização que se encontra a maioria negra no país. Então, isso eu desvinculei totalmente do biológico. Isso não está determinado na cor da minha pele, nem dos meus descendentes, nem de quem veio antes de mim. Isso está instaurado a partir do racismo estrutural. E é essa problemática que nós temos que combater. E não continuar justificando as diferenças a partir de traços que não são naturais. E são esses traços naturais, por exemplo, que infelizmente, é somente nesse sentido que o movimento negro, dentre outros estudiosos das relações raciais, que se utilizam do conceito social de raça. Pois, infelizmente, é esse sentido social de raça, por exemplo, que conduz a práticas racistas, como, por exemplo, que a gente está vendo aí agora na mídia, de uma forma mais evidente, as questões envolvendo a violência policial, a violência estatal contra a população negra, onde brancos, durante uma abordagem policial, são conduzidos até a delegacia, e a população negra é morta no local da abordagem. Então, a gente pode sintetizar as palavras, né, de Nilma naquele texto, né, que a gente leu, e pensar que as relações étnico-raciais elas podem ser entendidas enquanto uma tentativa de compreender e de fazer uma leitura mesmo das vivências e interações entre os grupos humanos que formam a nossa sociedade. E aqui, especificamente, hoje, neste encontro, nós vamos falar sobre essas questões que envolvem a pessoa, já estamos falando, na verdade, sobre as questões que envolvem a população negra. E essas concepções de raça, né, eu recomendo muito que vocês leiam, né, quem puder, quem tiver a oportunidade de ler, fazer a leitura, ou de assistir aos vídeos, né, do professor Silvio de Almeida, que ele fala muito sobre essa questão de como que foi construída, né, esse racismo estrutural, né, e de como que as ideias filosóficas do século XVI, a expansão mercantilista e essas descobertas dos novos mundos, pelos europeus, eles foram capazes de criar, né, não só de ver a multiplicidade humana, mas também para construir um ideário que transformaria o homem masculino mesmo, o homem europeu, no homem universal. E os povos que foram sendo encontrados e que tinham culturas não condizentes com as europeias, foram sendo vistos como os outros, os selvagens e os primitivos. Então, foi sendo criada essa classificação humana, e que serviria também com o racismo científico, teorias científicas e tudo mais, serviria enquanto uma das tecnologias do colonialismo para a submissão e destruição das populações da América, da África, da Ásia e Oceania.
Isso recomendo, isso aí eu li no livro Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida, um livro assim que eu fiquei apaixonada mesmo pela leitura, e que traz elucidações muito importantes, esclarecimentos importantes nessas questões raciais. E dentro dessa perspectiva das relações raciais, étnico-raciais, eu acho que é muito importante também nós refletirmos sobre o conceito de alteridade, porque por mais que eu não tenha a vivência, não vivencie a realidade do outro, isso não me impede de ter uma relação de alteridade para procurar, pelo menos, entender e, juntamente com as reflexões, construir possibilidades efetivas de mudanças que abarquem com responsabilidade as diferenças que constituem nossa sociedade, que eu acho que é isso que é mais importante. Vou fazer a leitura aqui rapidinho de um trecho. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para começar a introduzir a questão da democracia racial. 13 de maio. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição, dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos e não nos tratam com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo e eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Eu estou escrevendo até a passar a chuva para eu ir lá no seu Manuel vender os ferros. E com o dinheiro dos ferros eu vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco. Vou sair. Eu tenho tanta dó dos meus filhos. Quando eles vê as coisas de comer, eles bradam. Viva a mamãe! A manifestação agrada-me, mas eu já perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura à Dona Ida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim. Dona Ida, peço-te se pode me arranjar um pouco de gordura para fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude catar papel. Agradeço, Carolina. Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Eu fui pedir um pouco de banha à Dona Alice e ela deu-me a banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Trechos de Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus. Eu sempre sinto até um seco quando eu faço essa leitura, porque é muito forte. Esse livro, como um todo, é muito forte, é muito marcante, e eu acho que ele sintetiza, né, com muita... de forma muito, exatamente, forma atual, forte, intensa, e resume bem uma realidade que não mudou, infelizmente, né? Essa escravatura atual, né? E é interessante quando ela fala, né, que os brancos agora são mais cultos e que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Nesse trecho, eu já fiquei pensando, olha só como que a Carolina ela já resumiu a questão da democracia racial no Brasil, o mito da democracia racial no Brasil, que é um mito dizer que há uma harmonia. Se ela está rezando para Deus permitir que os brancos continuem assim para que os pretos sejam felizes, então, opa, tem alguma coisa errada. A Carolina já trouxe para a gente, já deu a dica para a gente. Bem, eu passei para vocês também aquele livro, né, o artigo do Petrônio Domingues, que fala sobre a democracia racial, né? E eu achei aquele artigo muito interessante porque ele faz, o Petrônio, ele procura, né, sintetizar de uma forma que geralmente
fala, porque realmente Gilberto Freire foi aquele que trouxe assim, esmiuçou essa questão da democracia racial, mas o Petrônio Domingues ele trouxe no artigo dele de que não é que foi só a partir dali da escrita de Gilberto Freire. É algo que foi construído, é algo que foi sendo criado e foi sendo planejado, né, historicamente. Não é que é algo que surgiu do nada, porque para tudo, né, a gente precisa trilhando, costurando, fazendo as amarras necessárias, dando os nós nos lugares certos, desmanchando em outros, para a gente chegar a um objetivo comum. E assim foi também com o mito da democracia racial. E o Petrônio Domingues, ele traz para a gente, naquele texto, né, muito bacana dele também, que foi uma das principais teorias que tratam sobre as relações raciais no Brasil. E a partir dela, né, teoricamente, nós vivemos uma sociedade desprovida de barreiras legais ou institucionais que impeçam a convivência e igualdade entre as diferentes raças. Teoricamente, isso é real. Nós não temos uma barreira legal que diz que negros, indígenas não podem acessar o ensino superior. Nós não temos barreiras legais que dizem que nossa população não pode ser, por exemplo, se candidatar à presidência da República, não pode, por exemplo, ocupar cargos de liderança. Mas existe toda uma maquinaria social que traz esses impedimentos, né? E isso, né, esse mito da democracia racial, ele também induz o pensamento de que nosso sistema racial ele é desprovido de qualquer tipo de manifestação de preconceito e discriminação. Só que a realidade social do negro sempre me faz desconfiar disso, né? E também discordar desses mitos. O processo de escravização, para a gente começar, ele não foi um processo harmonioso. Ele não foi um processo em que a população negra se entregava, né, de forma pacífica para os brancos para serem salvos. E muito menos indígenas entregavam-se como para a servidão branca, né? E nossa escravização, nosso processo escravizatório, ele foi pautado sim na violência, na desumanização, no estupro. Não houve uma miscigenação pacífica, houve estupro, né? E este pensamento ele era corroborado pelas instituições religiosas e científicas, por exemplo, né? Que enxergavam o negro como um selvagem, aquele necessitado de ser domado, cuja alma e intelecto inferiores o incapacitavam de discernir entre o bem e o mal. E aí é que entra, né, o determinismo biológico, né, onde as cores da pele determinam, né, de acordo com o determinismo biológico, o caráter de uma pessoa. Eu não vou me lembrar aqui agora, tem um artigo super interessante que eu utilizei, já tem alguns anos, eu não vou me lembrar agora que fala sobre isso, sobre o racismo científico aqui no Brasil, sobre as teorias higienistas e eugenistas aqui no Brasil, trazendo principalmente a figura de Nina Rodrigues, e que foi um médico, né, higienista aqui no Brasil, e como que as ideias higienistas elas foram importantes para criar também, traçar um ideal de sociedade brasileira, uma sociedade branca, né, que tivesse, né, no máximo pardos ou principalmente acabasse com a figura, né, do negro e do mulato também, né, o mulato, que também era uma terminologia muito utilizada. E eu vou sistematizar depois, eu já criei um slide com o resumo da aula, e aí eu mando para vocês com as referências que eu acho que podem ser interessantes para quem tiver interesse. Depois eu disponibilizo também o meu e-mail, Instagram, para quem quiser acompanhar e conversar mais sobre.
E é interessante também observar que, mesmo após a abolição, a nossa liberdade não foi plenamente contemplada. A nossa participação, quando eu falo nós, eu coloco-me enquanto grupo também na ancestralidade, né? E nós tivemos um apagamento histórico das nossas contribuições, das nossas heroínas, dos nossos heróis. Eles simplesmente foram esquecidos, né? Nesse processo abolicionista. E aí eu me lembro, né, enquanto eu estava escrevendo esse trecho, né, pensando, fiquei assim, meu Deus, quando eu era criança, meu irmão e eu tínhamos que fazer os trabalhos escolares, a gente tinha, né, minha mãe e meu pai compraram umas enciclopédias, né, que contava, né, tinham várias figuras históricas. E aí eu fiquei pensando, eu nunca vi nessas enciclopédias a figura de qualquer pessoa, né, um desenho, né, de negras e negros, né? E aí eu fiquei imaginando, né? Será que realmente não tinha? Ou eu não, eu não procurei porque a escola nunca, a escola onde eu estudei nunca pediu algum trabalho sobre. Aí eu fiquei pensando, né? Será que realmente a enciclopédia não tinha? Ou será que eu nunca encontrei porque eu nunca precisei procurar? Sabe? Então, tipo, é isso, sabe? Realmente, eu só fui conhecer as histórias, a importância da contribuição de negras e negros no processo abolicionista depois que eu saí da universidade, praticamente. Então, sim, depois que eu saí da graduação. Então, tipo, é muito forte essas marcas, né, de como que esse apagamento acontece, né, dentro do processo educativo, né? E pensar agora, né, voltando, né, isso foi uma digressão. Voltando agora, né, que mesmo com a abolição da escravização, penso eu que não aconteceu uma real soltura, porque continuamos mantidos acorrentados economicamente aos antigos patrões, por não terem sido criadas medidas indenizatórias imediatas. E logo em seguida, nós tivemos também a imigração europeia, que foi muito importante para sustentar a tentativa de embranquecimento da sociedade e de marginalizar ainda mais negras e negros recém-libertos, né? E são processos, né? Cada um tem o seu processo e tudo mais. Estou vendo aqui que a pessoa falou que agora que está conhecendo são os processos, né? Cada um tem o seu processo de conhecer, e eu acho que são importantes a gente também respeitar, né? Quando a gente conhece e tudo mais, né? Petrônio Domingues, ele ainda diz que pode haver 3 motivos para esse mito da democracia racial ter sido tão providencial no contexto brasileiro. Primeiro, para desarticular qualquer possibilidade de revolta de ex-escravizados contra os senhores, ex-senhores, minar a possibilidade da implementação de políticas indenizatórias por parte do Estado e isentar os senhores da responsabilidade de qualquer atrocidade cometida. E eu posso dizer ainda que isso também reforça a questão da meritocracia. Então, olha, vocês estão libertos. Então, agora é cada um por si. Nós fizemos o que podíamos, cuidamos de vocês, espiritualmente, moralmente. Agora é cada um por si. Se você não consegue, aí já é por falta de mérito seu. E esse mito da a meritocracia, eu fico até nervosa, porque ela vem, assim, ele é utilizado em cheio em diversas situações na nossa sociedade, principalmente para justificar a não adoção de políticas públicas para populações em situação de marginalização. Bem, enfim. E no século XX, nós vemos a força dos movimentos negros que reivindicaram a efetiva igualdade racial que era propagandeada sobre o Brasil. Porque se havia democracia racial, por que havia ainda um abismo tão grande entre a situação social da pessoa negra e da pessoa branca, né? E durante o século XX, né, nas minhas pesquisas no mestrado, eu estudei principalmente os movimentos sociais, né? E também dentro do teatro negro, eu acabo estudando,
me aprofundando um pouco mais dentro dessa perspectiva dos movimentos sociais do século XX. E aí eu percebo o quanto que foi importante, né, essas diversidades de grupos formados para explanar a revolta de contra uma sociedade que mascarava o seu racismo e condenava também, principalmente, o uso da expressão, de qualquer expressão que pudesse remeter à questão racial. A palavra raça, às vezes, eu estava durante as minhas pesquisas, né, no mestrado, eu encontrei alguns livros, né, algumas matérias de jornal em que a palavra raça era colocada até diversidade, raça, racismo eram colocados entre aspas, porque de uma forma bem irônica mesmo dos jornais da época para tratar, não, porque raça, racismo, é sério, isso não acontece aqui no nosso país, né? O negro ele está muito bem de vida, né? E e os movimentos negros vieram para evidenciar essas relações raciais desiguais. E eu acho que é muito importante mesmo essa luta historicamente construída pelo movimento negro. Mas, infelizmente, infeliz e surpreendentemente, o imaginário social brasileiro incorporou o, o mito da democracia racial de uma forma muito, muito forte. E se faz presente até hoje, até os dias atuais. Eu vi que alguém colocou ali o mimimi, realmente, eu até adiantou a minha fala, porque hoje o brasileiros, até hoje, né? Por mais que a gente veja que estão aumentando as discussões, o povo brasileiro ainda tem dificuldade tanto de identificar o racismo sofrido, no caso da população negra, e o racismo que é praticado, no caso da população branca. E o racismo, ele se transformou em jeitinho, brincadeira, coisa da nossa cultura. É cultural o racismo. E a denúncia se transformou em mimimi, como foi bem colocado. E é negado também. E há também a morosidade, e a morosidade do Estado é admitir a sua existência, complexidade e consequências para, enfim, criar políticas públicas que atendam às demandas e necessidades específicas para a população negra, demonstra o quanto que é urgente a gente continuar esses assuntos. E se a gente for estudar, a gente for ler, fazer uma leitura ao longo do século XX, que a gente está ainda no início do século XXI, de como que as políticas públicas que foram criadas para a população negra, em benefício da população negra, elas são pontuais aqui, pontuais ali, a gente não vê assim, e elas sempre são fruto de uma demanda e de uma reivindicação. Então, chega a ser cansativo, mas a gente não pode nem descansar, né? É como se a gente não pudesse nem ter um momento de descanso, porque está aí, tá? A todo momento a gente tem que brigar para a gente conseguir os nossos direitos e ainda continuar brigando para continuar manter os nossos direitos garantidos, né? E aí eu me lembro, né, de uma vez que eu conversei com um homem, né? O homem me falou que o mundo está muito chato, porque não pode fazer piada com negros, gays, mulheres, gordos. E aí esse homem falando comigo, eu só estou reparando comigo, a gente trabalhava junto na época. Aí eu só estou percebendo. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, deve ser muito fácil para você, um homem heterossexual, cis, magro, né, branco, realmente deve ser muito difícil para você achar que o mundo tá chato, não pode fazer piada com aquilo, com nada disso que você é. Então, aí ele falou assim: ah, mas não é bem assim. É sim, porque é muito fácil eu me posicionar e rir daquilo que eu não sou, da identidade do outro. Porque a construção dessa identidade foi muito custosa. Aceitar os nossos traços e entendermos como seres humanos de direitos e não os outros nessa relação que é estabelecida pela branquitude, nos humanizar em relação a isso, é custoso para essa parcela da população que acha que é tranquilo fazer piada com aquilo que ele não é.
Então, assim, as relações raciais, elas ainda estão hierarquizadas. E para um homem branco se sentir no direito de dizer isso, um homem branco, magro, heterossexual, se sentir no direito de dizer isso, é porque ele, historicamente, ele não teve nenhum problema em falar isso com uma mulher negra, que ele sabia que trabalhava dentro, na perspectiva das relações raciais, ele se sentiu muito seguro para falar isso, né? Então, assim, eu acho que talvez ele nunca tenha sido questionado, ou se foi, ele ainda continuou pensando que tanto faz, porque nesse conjunto de relações, o protagonismo é meu, mas as coisas não são bem assim. A gente não vai deixar que seja, e continue sendo, né? E uma outra coisa também que é interessante, né, que ao mesmo tempo se sentem no direito de ridicularizar a nossa cultura, também não querem ouvir sobre relações raciais, né? Isso me faz pensar muito sobre como que é difícil, às vezes, em determinados espaços, a gente conduzir um diálogo sobre as relações raciais, porque parece que é um tabu, né? Nossa, falou de raça, que isso, menina? Não sei o que, não sei o que. E aí chamam, nossa, e a gente não pode falar assim, então, a questão do racismo, não existe racismo. E aí a gente fica naquela, a gente tem que se colocar na defensiva, a gente tem que se colocar assim, e nos chamam de raivosos quando nós respondemos à violência recebida. Na escola, por exemplo, eu estou trazendo muito aqui o contexto educacional, porque eu acho que também é um dos nossos objetivos, né? Do curso, eu acho que é importante a gente levar para os irmãos, não é só no contexto educacional, mas todos os espaços onde a gente possa estar, né? E nas escolas, por exemplo, eu já ouvi relatos também, já presenciei situações em que, quando era para falar sobre relações raciais, aí ficava aquele joguinho dos olhos, olhando de um lado para o outro, tossia, tomava uma água, e assim, silêncio. Ou é silêncio, ou então, é verdade que a gente precisa discutir isso. E aí eu trago para vocês essa reflexão. Como que é dentro dos espaços em que vocês estão, em que vocês atuam? Como é falar sobre, né? Porque eu lembro, por exemplo, na minha época de escola, um dos poucos momentos em que a gente falou sobre relações raciais foi no contexto do 20 de novembro. Isso eu estava no ensino médio. Foi um dos momentos mais constrangedores para mim, porque acho que aí, falando da questão do coletivo, né, das experiências coletivas da população negra, que falar aqui da lista dos alunos bonitos e dos alunos feios da sala, né, aquelas coisinhas adolescentes ridículas. Eu nunca estive lá na lista das meninas bonitas. Sempre encabeçava, mas sempre encabeçava a lista das mais feias. E aí, um dia, chega 20 de novembro. Todo ano tinha desfile das meninas, garota da escola, tal e tal. E nunca meu nome era lembrado. E aí, um dia, no 20 de novembro, lembraram do meu nome. Para quê? Para desfilar na beleza, para desfilar no dia da beleza negra, de uma forma geral, assim, para mostrar como que os negros da escola eram lembrados, sim. E aquilo eu me senti muito, muito mal, muito machucada, porque todo mundo riu de mim. Tipo assim, a escola, ela não fez uma abordagem responsável de, das relações raciais. Elas queriam simplesmente expor os alunos ali para todo mundo e pronto, olha, cumprimos aqui a obrigatoriedade da Lei 10.639, porque na época, né, já tinha sido implementada. E eu achei aquilo tão desrespeitoso que eu acabei, assim, eu não aceitei, voltei para casa, assim, chorando. Foi horrível mesmo. Assim, são essas lembranças da escola, né? Então, por que a gente só é lembrado nessa data, né? E também pensar as relações raciais geralmente são relembradas só nessa data nas escolas, e também pensar de como que também é engraçado que, como algumas etnias, né, diversas etnias vindas
da Europa, da Ásia, né? Elas não tiveram o mesmo tratamento do que nós, descendentes da população negra escravizada, né? Quando você, assim, é muito incrível conversar com uma pessoa que tem descendência alemã, italiana. Ela logo fala, porque eu tenho descendência, eu tenho parentes que vieram da Europa, da Alemanha, da Itália, e é, assim, falam com orgulho, no sul do país tem diversas etnias, né, de origens alemãs, por exemplo, que conservam as suas tradições, conservam suas línguas, e isso fazem festas para comemorar, celebrarem datas comemorativas, mas como que isso é visto se comparado a celebrações relacionadas à população negra? Quando uma das principais coisas que eu já escutei de quando a população negra quer fazer essas celebrações, principalmente o 20 de novembro, é de que é separatista, de que é separatismo. Mas por que que quando é uma população de origem europeia, não é argumento, o argumento não é o mesmo, sabe? Por que que não por que que é mais fácil para uma pessoa por que que é muito mais agradável aos ouvidos e aos olhos conhecer uma pessoa que tem toda essa ascendência, toda essa a vida alemã, que já foi até mesmo conhecer, né, o seu país de origem, tem visto e tudo mais, e para nós ainda é negado até o direito de reencontrar as nossas raízes, né? E quando que a gente vai poder celebrar o nosso dia 20 de novembro se receber o ódio de parcela da sociedade em troca, sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente refletir sobre, né? Porque até nessas minúcias a gente observa o racismo. Então, e outra coisa importante para a gente definir é que o racismo, o mito da democracia racial, ele não foi construído sozinho, isoladamente, porque para ele ter sido consolidado, foi necessário um conjunto de ideias, ideologias, a instituição para coadunar para a perpetuação da estrutura racista em nossa sociedade. Então, o mito da democracia racial, ele só foi possível, ele só foi incorporado de forma tão eficaz dentro da nossa sociedade, porque a própria sociedade via como benéfica a manutenção dessas hierarquias raciais. Porque é benéfico, sim, manter-se, alguém colocou aqui mais antes, a questão da branquitude do pacto narcísico, que é muito interessante, quem puder ler depois, tem a tese de doutorado da Maria Aparecida Bento, está disponível online, que é sobre os pactos narcísicos da branquitude, e que ela explica isso de uma forma muito bacana, sobre como que toda a sociedade, ela acaba, a sociedade, a branquitude acaba tendo uma vantagens, privilégios mesmo. E esses privilégios eles são difíceis mesmo de ser quebrados e de serem abandonados. Então é benéfico manter. Então eu recomendo tanto a Cida Bento quanto o Lourenço Cardoso também, que ele escreve também sobre a branquitude. E depois a gente pode, como eu disse, vocês podem ir anotando, e depois vocês podem também, a gente conversa mais e eu passo essas bibliografias para vocês, tá? Mas eu acredito que vocês também já têm as suas próprias referências, né? As minhas são só indicações e que vocês também já têm algumas que já abarquem também essas temáticas, né? Essas temáticas, né? E é, é interessante, né, pensar como que o racismo, ele para se fazer efetivo, eles são criadas, né, e reproduzidas também as ideologias, né, e que fazem com que a gente tenha todo esse imaginário que contribua com a ideia de uma população negra inferior à população branca. Então, por exemplo, nós temos, né, nos imaginários que foram construídos historicamente, a questão da hipersexualização dos corpos negros, da dureza, da resistência ao trabalho, da mulher negra, resistência à dor,
da agressividade natural, de uma agressividade natural de homens negros, chegam ao ponto de atacar as nossas crianças, né, dizendo que as crianças negras amadurecem antes e já tem uma malandragem, agressividade, as crianças negras já têm essa malandragem e agressividade inata. Existem pesquisas que tratam sobre esse olhar, sobre pesquisas sobre como os professores enxergam os alunos brancos e negros dentro da sala de aula, como que se enxergam as nossas crianças, nossos pequenos dessa forma, e chegam ao ponto também de criar imaginários sobre a sexualização precoce das nossas meninas, né? E já tem um tempo, né, que eu já li eu li um livro da Azoilda Loreto Trindade, eu não me lembro o nome aqui, mas ela fala sobre isso, sobre como que o olhar das professoras ao ver as meninas negras na sala na escola já deduz, aquela ali não vai terminar nem o ensino fundamental, ou aquela ali vai engravidar cedo. Gente, olha só o absurdo que é, o que, assim, todo esse imaginário social que criam só por conta da nossa pele, dos nossos traços, né? E tudo isso são frutos dos períodos escravagistas e que refletem até hoje, reincidem até hoje nas nossas vivências, né? E o que a gente quer também com isso é fazer a provocação de como que a gente se enxerga, como a gente é, e como a gente é visto, e como nós enxergamos os outros, a população negra aqui em nossa sociedade, e como nós podemos contribuir para quebrar esses estereótipos. Então, como que nós podemos dizer que é uma democracia racial nessas circunstâncias, né? Bem, chegando aqui agora ao último ponto, vou fazer a leitura de um outro trecho para a gente encerrar aqui nossos diálogos hoje, né? E depois a gente conduzir mais aqui um pouquinho e depois a gente parte para o diálogo. Há uma anedota. Uma mulher negra diz que ela é uma mulher negra. Uma mulher branca diz que ela é uma mulher. Um homem branco diz que é uma pessoa. Branquitude, como outras identidades no poder, permanecem sem nome. É um centro ausente, uma identidade que se coloca no centro de tudo, mas tal centralidade não é reconhecida como relevante, porque é apresentada como sinônimo de humano. Em geral, pessoas brancas não se veem como brancas, mas sim como pessoas. A branquitude é sentida como a condição humana. No entanto, é justamente esta equação que assegura que a branquitude continue sendo uma identidade que marca outras, permanecendo não marcada. E acreditem em mim, não existe posição mais privilegiada do que ser apenas a norma e normalidade. Este um trecho da Grada Quilomba, que também está aí para uma intelectual negra, também artista, que está aí para nos ajudar a tensionar esses estudos das relações étnico-raciais no contexto dela na sociedade portuguesa e alemã. E aí eu penso também que alguns teóricos, né, não trazem essa questão de branco, né, perguntam, branco é ou não raça? Eu prefiro pensar que branco sim, tem que ser racializado também, tem que ser colocado na roda, porque quando coloca-se que branco sobre branquitude, dá a impressão que é universal. Vê-se o negro, o indígena, as outras etnias, a partir da perspectiva do branco, é como se sempre fosse o outro do branco, né? E eles se desracializam e apontam para o outro. E colocar a responsabilidade, sim, das relações hierárquicas. Porque neste processo, branco é raça, sim, né? E quando eles se colocam nessa posição de sendo universal, é cômodo, porque ele não precisa sofrer com as crises de identidade
que nós sofremos de não sabermos quem somos, de onde nós falamos, de como a sociedade nos vê, porque eles são o padrão. E nós é que sofremos para tentar se assemelhar ao padrão. Explico. Bem, explicarei aqui um pouquinho adiante. O Petrônio Domingues, ele ainda nos diz que o branco, em linhas gerais, ele se comportou em 3 maneiras nessa questão das relações étnico-raciais. Permaneceu indiferente ao drama alheio, tentou assegurar o controle social sobre o afrodescendente ou acusou o movimento negro de tentar criar um problema que pretensamente não existia no país, que, no caso, é o racismo. E aí, para falar um pouquinho sobre essa questão da identidade, eu acionei a Neuza Santos Souza, foi uma psicanalista brasileira, autora do livro Tornar-se Negro, que eu acho essencial para leituras também, para a gente entender como que é essa questão da ascensão social do negro no Brasil. Ela faz uma leitura muito bacana, ela tem uma escrita muito massa, e eu recomendo também que vocês leiam, quem puder ler, quem tiver condições de entrar em contato com esse material. E ela fala que nas sociedades de multirraciais e racistas como o Brasil, a raça, ela exerce funções simbólicas, valorativas e estratificadoras. Ou seja, a raça, ela vai criar um simbolismo que vai dar valor e estratificar. E essa categoria racial possibilita a distribuição dos indivíduos em diferentes posições na estrutura de classe, conforme pertençam ou estejam mais próximos dos padrões raciais da classe raça dominante. E aí é que entra a peculiaridade do racismo brasileiro, que Horácio Nogueira diz, que é o preconceito de marca, que é aquele preconceito onde o ser negro, a tonalidade de pele vai dizer quem é ou não digno de ter os privilégios, ou será marginalizado. Então, diante dessa problemática, a pessoa negra, muitas vezes, ele se vê perdido. E a Neuza Santos Souza, no seu livro, ela diz que a tentativa de se assemelhar, de tentar se aproximar ao máximo dos padrões brancos, porque o branco significa ter ascensão social, A ascensão social é branca. E aí acontece a negação dos próprios traços, cultura. E é uma forma também de se proteger psicologicamente dos danos causados pelo racismo, porque o racismo ele causa danos psicológicos gravíssimos em nós. E ela também diz que podemos lutar para encontrar outras saídas, encarnando nossa identidade e história, e também, digo eu, buscando referências que nos caibam. E aí, eu trouxe para vocês, uma das referências também que eu trouxe foram aquelas 29 músicas, aquele link das músicas que cantam o que é ser negro no Brasil. Por que eu trouxe aquele link? Porque eu acho muito bacana quando a gente trabalha de forma, assim, com as artes e tudo mais, poderia trazer imagens, poderia trazer filmes, enfim, mas eu trouxe a questão das músicas, até porque eles fizeram uma linha histórica, uma linha do tempo, com aquelas músicas, e trouxeram ritmos diversos. E aquelas músicas, eu fiz questão de escutar uma por uma, ela traz particularidades de quem está ali, de quem compôs, de quem trouxe aquelas músicas, E ali a gente não é de interesse de criar, de questionar os gostos pessoais de quem fez, ou de como foi construído, porque é isso. São as particularidades do que é ser negro, das nossas vivências, a partir do cantar. E quando eu me lembro, que quando eu trabalhava na educação básica, eu levava músicas também para as crianças, e aí uma vez aconteceu, eu lembro que a professora Letícia contou um caso na aula passada, aconteceu comigo algo parecido, que eu fui levar uma música para crianças de 8 a 10 anos, para trabalhar sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, para conversar, fui falar sobre leis, e aí eu escutava muito o MC Dodô, na época, e eu percebi que os alunos também escutavam. Aí eu levei para eles uma música do MC Dodô, que falava, a música Fala Que É Nós, Fala Que É Nós. E aí a música fala no 55 é nós, o 57 é nós, e como são códigos penais, eu
vou levar para os estudantes, que eles escutam essa música, cantam o tempo todo. Então, quero saber se eles sabem o que significa isso. Cheguei na sala e falei, vocês sabem o significado disso? Os meninos já falaram para mim, professora, 55 é código, é roubo, e o 57 eu falei assim, gente, olha só. Então, assim, a gente já tem ali a dica toda ali dentro da sala de aula. Os meninos, eles já passam para a gente ali todos os aparatos pedagógicos. Às vezes a gente não precisa pensar assim, em algo muito mirabolante. E na questão daquelas músicas, eu acredito que alguns conheçam, algumas e outras. Mas, enfim, é para a gente pensar também as possibilidades de tratar sobre essa questão dentro de um ambiente, dentro do ambiente educativo, né? E, a partir daí, eu pensei, né, em como que é ser negro, né, no Brasil. Eu não posso traçar uma perspectiva do que é ser negro, mas eu procurei aqui ao longo desse diálogo, pelo menos, possibilitar algumas instigações. E como vocês falaram aí no início, que é ser negro, né, na perspectiva de vocês, eu penso que ser negro é tudo isso. Ser negro no Brasil é resistir, é trabalhar, é estudo, é traçar estratégias para ser visto e escutado. É ser negro, usar turbante, cabelo crespo, cabelo alisado. Tudo isso é ser negro. É tentar se misturar na multidão, é ficar quietinho no seu canto, é fazer-se ser vista, é cantar, é dançar, é ser doutora, pesquisador, professora, aluno, é escrever um livro, compor uma música, recitar um poema, é atuar, é rimar, agir contra a violência que o Estado nos impõe. E nessa perspectiva, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu, mulher negra no Brasil? Sou mulher negra. Quando criança, já chorei pedindo a Deus que afinasse meu nariz e que pudesse acordar com os cabelos parecidos com o das meninas brancas da minha sala. Nem precisava ser liso, eu não era exigente, poderia ser encaracolado como de algumas. Eu não ligaria desde que isso me livrasse do sofrimento dos produtos de alisamento que deveriam domar de 2 em 2 meses aquele cabelo que insistia em crescer e que as outras crianças chamavam de bombril. Eu também fui adolescente que chorava assistindo as novelas e que não via meninas como eu, e quando haviam, não eram amadas. Eu fui a negra preterida, zombada, esculachada. Esculacharam o quanto podiam. Também sou a mulher negra que um dia encontrou um grupo de militância negra e com aquelas pessoas começou a aprender que eu não tinha que negar a minha cor, mas de ter orgulho de cada traço. Sou a mulher negra que optou, foi uma opção minha, cortar os cabelos lisos e manter os crespos. Agora, mais um detalhe da minha beleza. Sou a mulher negra que tinha muita dificuldade em usar esse tom de batom, pois sempre caçoavam de mim, diziam que a cor vermelha não era para negros. Eu também sou uma mulher negra que aprendi a usar esse pente, que é o pente que hoje cabe nos meus cabelos. Eu também sou a mulher negra que aprendeu a ter uma relação diferente com esse objeto, que é o espelho, que antes não conseguia nem mirar direito e hoje ele também faz parte da minha vivência e da minha resistência. Eu sou também a que ano após ano conhece e aprende com mais pessoas e com a vida a vivenciar a minha negritude, assim como estou aprendendo hoje com vocês e durante todo esse curso. Essa é a minha particularidade do que é ser negra do Brasil. Obrigada pela escuta. Desculpa aqui se eu estendi um pouquinho o tempo. E vamos agora para a conversa. Muito obrigada, viu, gente? Ai, Bê, que maravilhoso. Que fala Parabéns, incrível, muito lindo. assim. Parabéns, parabéns. Estamos todas tocadas aqui por tudo isso que você trouxe. É um espaço muito rico, uma fala muito potente. E assim, estamos todos muito sensibilizados, mesmo daqui a pouquinho você vai ver no grupo os vários comentários também que aconteceram durante a sua fala. E assim, né, a forma como você trouxe questões tão
tão necessárias para os diálogos que vamos estabelecer ao longo de todo esse curso, né? Quando você traz a questão da democracia racial, a gente fica refletindo muito sobre o quanto esse discurso da democracia racial ele ultrapassa diversos séculos dentro da história do Brasil, né? Então, a gente vai se deparando com questões que são extremamente presentes, são discursos que são mantidos. E à medida que você vai citando determinados autores, eu fico pensando no quanto a academia, né, ela vai impondo determinadas questões para a gente sem trazer diversas críticas, né? O pensamento eurocêntrico ele vai se colocando, não permitindo críticas que desumanizam determinados grupos, né? E a população negra é desumanizada. E quando a gente fica pensando a lógica do racismo recreativo, né? Muitas das vezes tentam trazer isso como um mimimi, que algumas pessoas colocaram aqui para a gente pensar, e até mesmo a naturalização de uma opressão que o Fanon vai trazer para a gente é muito mais que uma simples opressão, né? O racismo ele estrutura essa sociedade brasileira em que a gente vive, né? Antes que a gente chegue, a nossa cor já chegou, né? Quem está chegando aí? Uma mulher negra que está falando. Então, o lugar desses sujeitos brancos que não precisam se questionar, e com a fala da Grada Quilombo a gente reflete muito sobre isso, né? Sujeitos que não precisaram de forma alguma se colocar, porque o lugar que ocupam é inquestionável, né? O nosso lugar é sempre questionável. E aí a gente abre agora para as perguntas. A Lilian já está aqui acompanhando os comentários de vocês e fiquem à vontade para trazer as perguntas aqui no chat para a gente. Mona, eu vou só pegar um papel e uma caneta para eu ir anotando junto, tá? Rapidinho. Tudo bem, velho. Perguntas, gente, fiquem à vontade. Se tiverem também comentários, né, que queiram também compartilhar, e fiquem à vontade. A Rafaela pediu para fazer com o microfone. Pode fazer, Rafaela. E aí, assim que você encerrar a fala, lembra de desligar para a gente, para não dar interferência, por favor? Oi, obrigada. Boa tarde, gente. É porque eu estou no telefone celular, aí tá horrível para... Deixa eu fechar aqui o negócio. E aí fica horrível para eu fazer a pergunta pelo celular digitando. Mas, primeiro, vou agradecer pela partilha da professora Beatriz, dizer que foi incrível a sua fala, professora, aprendi muito, fiquei emocionada em alguns momentos. Logo no início, você já trouxe logo Carolina, e aí já foi bem impactante. Carolina é uma mulher incrível, enfim. E essa partilha que você traz sobre a questão da educação, ela é muito importante, porque a escola, geralmente, é sempre colocada de uma forma muito romantizada, né? Que é desse lugar de potencial, que liberta as pessoas, mas a gente acaba meio que esquecendo que ela tem sido, historicamente, esse instrumento de alienação, de aprisionamento, de deslegitimação, e um espaço bem violento para nós, negros e negras, que acaba causando diversas lesões, né, graves, tanto a integridade física quanto mental das pessoas negras, e aí a importância, inclusive, das pessoas brancas, né, de fazer esse exercício de autocrítica, porque mais do que ter uma postura antirracista, ao enxergar, né, bem nitidamente ali naquele momento a situação racista, mas repensar o seu fazer pedagógico mesmo, assim, de perceber naquilo que está sendo apresentado para os nossos estudantes o que tem sido colocado como história única, né? De trazer essa outra roupagem, essa outra perspectiva. Então, esse é um papel nosso de pessoas negras, mas, sobretudo, pessoas brancas, porque o racismo é um problema de branco, né? Que
são os brancos que precisam resolver isso. Então, a revisão desse processo pedagógico, ela é fundamental e necessária. Mas eu gostaria de pedir para você compartilhar um pouco conosco sobre a sua experiência enquanto mulher negra acadêmica, assim. Porque eu estou iniciando ainda esse processo, né? Estou apenas no segundo semestre do mestrado, tenho tentado construir uma desobediência epistêmica, e eu percebo muitos olhares, um desconforto de alguns professores, figuras renomadas, né, digamos assim, e por estar percorrendo um outro caminho, né, de pesquisa, onde os sujeitos pesquisados não têm essa postura passiva, onde eu vejo saberes numa perspectiva horizontal do conhecimento. Então, para mim, não existe essa distinção hierárquica, né, entre conhecimento e saber. Para mim é tudo a mesma coisa, e aí eu percebo muito desconforto nesse sentido. Então, se você puder compartilhar um pouco dessa sua experiência, eu agradeço. Lilian, tem outras, eu vi que passaram algumas outras perguntas, eu acho que vai ser mais interessante responder o bloco, né? Sim. O Bruno Silveira, ele está perguntando em que sentido um homem preto pode fazer um debate com seus alunos sobre o papel da mulher negra na sociedade. Quais temas, abordagens você sugere? Mulheres negras com os alunos. Bacana. Tem mais alguma? A Cida Costa, em seguida, pede para fazer uma pergunta para você, usando o microfone e a câmera. Uhum. Vamos lá? Cida, nós não estamos te escutando. Cida. Cida, infelizmente nós não estamos te escutando. Caso depois você queira escrever, ou depois a gente pode conversar, tá? Fiquem à vontade. Antes de responder, eu já vou colocar aqui no chat o meu e-mail, para quem quiser conversar depois. Eu estou doida, gente, eu até falei com o pessoal, né, da organização, disse, gente, minhas colegas da organização, eu não quero passar slides, porque eu quero acompanhar o chat, os comentários de vocês, mas mesmo assim não é possível, é muito rápido. Então, assim, depois, quem puder da organização sistematizar alguns comentários, que eu acho que vai ser muito rico também para mim. Eu gosto de ouvir e ter esse retorno. Um minuto, beatriz.beatriz.gmail.com, Instagram, Então, são esses os dois contatos que eu vou passar aqui para vocês, quem tiver interesse, para a gente conversar e estender um pouco mais o diálogo, tá? Acabei de passar. Beatriz, a gente tem uma pergunta aqui da Carla Cristina. Vou passar ela para você. A gente faz um bloco com 3. Pode ser. E aí a Cida pode tentar resolver para a gente o problema e retornar em seguida. Sim. Uhum. Pode passar, por favor.
A Carla está perguntando: de que forma ou formas a escola pode tratar da identidade negra sem causar mais danos e traumas? Que caminhos podem fortalecer o cultivo da autoestima dos nossos alunos negros? Pode tratar sem causar mais danos. Ótimo. Então, vou passar, então, essas 3 questões, né, que foram trazidas, e aí depois a gente tenta trazer outras, se for possível, né? Gente, então, primeiramente, né, a questão da Rafaela. Obrigada, viu, gente? Rafaela, Bruno, a Carla também, a Cida também, que não conseguiu agora, mas a gente vai tentando passar um pouquinho mais para frente, né, outras questões. Enfim, sobre essa questão, né, que é muito interessante você trazer, né, Rafaela, sobre essa questão de como que a educação realmente é romantizada, né, como sendo aquela educação que é ali que o lugar que onde a gente tem o encontro das diferenças, né, mais marcante numa escola pública, dizendo principalmente, né, mas que ao mesmo tempo é um espaço que segmenta com muita força, né. Então, pensar no meu processo educacional enquanto intelectual negra me fez remeter até os períodos da escola, né, de como que reincidiu em mim aquela Beatriz, estudante de escola, reincidia em mim ainda estudante de pós-graduação. E é interessante você fazer essa pergunta, porque durante a escrita da minha dissertação de mestrado, a minha orientadora, a professora Heloísa, ela dizia para mim assim, na sua introdução, fale sobre você, não se desvincule, se tiver desvincule sobre o objetivismo que a academia pede para a gente não se aproximar do tema da pesquisa, não, vamos nos aproximar, porque é de você que partiu a vontade de escrever sobre. Então, assim, ser negra na pós-graduação também não é fácil, não foi fácil, e ser negra na graduação, acho que foi ainda mais difícil para mim. Durante a graduação, eu não tive nem durante a pós-graduação, né? Eu não tive professoras e professores negros. Na graduação, tive uma professora negra e eu presenciei uma situação de racismo que ela passou em sala de aula, dentro do ambiente universitário da UFV. Então, você pensa como que isso passou para mim, né? Se a minha professora, que está ali naquela posição, ela sofreu racismo, o que eu, como aluna, poderia passar? Então, durante a graduação, eu fui a pessoa que tentou ficar o mais invisível possível, que não discutia e que tentava ao máximo ter um contato, assim, no máximo superficial com relação a questões relacionadas a negritudes. E foi um processo que também foi muito sofrível para mim, porque a academia, ela não perdoa, né? E, tipo, eu tentei criar para mim as formas de sobrevivência mesmo. Eu criei meu manual de sobrevivência a partir do esconder-me, né? E eu estava conversando num dos grupos de estudos do Educagera, que o momento em que eu senti mais marcante essa minha trajetória, né, um dos momentos mais marcantes, foi no dia da minha colação de grau, que no dia da graduação, né, da colação de grau, eu alisei meu cabelo para caber, na época eu ainda tinha o cabelo alisado, mas eu coloquei para caber o cabelo e para ficar bonitinho, arrumado para as fotos. E para mim, aquilo não foi uma opção. Eu não escolhi ter o cabelo alisado naquele momento, porque para mim não haveria nenhuma outra possibilidade de estar ali naquele espaço da graduação. Por isso que eu falo que é totalmente diferente eu escolher ter o cabelo alisado ou ter o cabelo crespo do que quando isso é imposto. Por isso que quando me perguntam assim, mas aí então a pessoa que alisa o cabelo. Gente, é uma escolha dela. O que não pode ser é uma imposição. E eu lembro que nesse dia minha mãe comentou comigo assim, depois, nossa filha, eu sentada ali no meio daquele monte de gente branca e eu olhava lá para aquela arquibancada,
puro gente branca, e só tinha os pontinhos pretos lá, que era até, ela falou assim, no tom de brincadeira, era até fácil identificar você e algumas outras pessoas pretas, porque eram só você e ele espalhado ali naquela arquibancada, porque aqui na UFV, né, para quem não é estudante aqui, então, a colação de grau é um evento grandioso, então, assim, todo cheio de pompas e normas, né, muito tradicionalista. E na pós-graduação, virou aquela coisa assim de, vou ser bem sincera com vocês, eu tinha muito medo às vezes de entrar em algumas discussões, porque eu sentia que os professores, os meus colegas também do mestrado, já ao me ver com a temática que eu ingressei, uma mulher negra, com a temática que eu ingressei, que foi cotas raciais, parece que já veio, eles não falavam explicitamente, mas existiam os olhares e existiam também os momentos em que acontecia que tinha a professora ou o professor falava assim, não podia falar assim, raça, todo mundo olhava para trás, assim, para trás, eu sempre sentei assim no fundo, aí todo mundo olhava assim para mim, gente, é aquela coisa constrangedora. Então não podia falar a palavra raça, que todo mundo já olhava, Beatriz, comenta aí. E isso partia não só dos professores, mas também dos colegas, até que chegou um momento em que eu preferi me isolar mesmo, me afastar, porque aquilo já estava ficando muito prejudicial para mim. Enfim, e além disso, é aquela questão de achar também que tinha que falar sobre raça o tempo todo, ou de que minhas falas seriam agressivas, enfim, é muito complicado, sendo que a própria postura e olhares deles já eram agressivos em relação a mim. Mas, enfim, eu fico muito feliz de termos mais pretos acadêmicos dentro deste espaço. Vamos lá. Bruno Silveira, ele comenta sobre a questão do homem preto e as abordagens sobre as mulheres negras com os alunos. Bruno, vamos pensar. Quando porque eu não sei se foi o sentido que você trouxe, mas eu vou trazer para ele, né? Que quando a Djamila Ribeiro, ela traz sobre a questão do lugar de fala, né? Ela traz, assim, eu sinto que quando eu fiz a leitura do livro, né, que eu acho uma leitura riquíssima, né, eu sinto que o que ela quis trazer, né, principalmente para suas falas, né, para essa questão do lugar de fala, é sobre a questão de como que existem vivências que são muito particulares, são vivências que são pessoais, e que se a pessoa sentir-se à vontade para falar, por exemplo, você está na sala de aula com seus alunos, você é um homem negro, isso não te impede de falar sobre a questão das mulheres negras, mas isso não vai fazer com que você entenda a vivência das mulheres negras. Neste espaço, você ali tem a responsabilidade, assim como pessoas brancas também têm responsabilidade de trazer essas temáticas de forma responsável nesses espaços. Isso é diferente de eu estar num espaço onde tenha mulheres negras que tenham, se sintam à vontade e que tenham a propriedade para falar sobre, e eu excluí-las do debate e preferir falar a partir de uma perspectiva de que não é a minha, não é a própria. Então, essa questão do lugar de fala, né, eu acho que é mais nesse sentido. E eu acho que é importante também você trazer, né, o Bruno, eu acho muito legal pensar, eu não sei de que idade que são seus alunos, né, eu não sei se você trabalha com ensino fundamental, médio, né, mas, por exemplo, na educação básica, e aí aproveitando e trazendo aqui também a questão da Carla Cristina, de como que pode tratar de forma que não seja constrangedora, é trazer principalmente ao longo do ano, não deixar para o 20 de novembro, e trazer, por exemplo, a questão das heroínas negras brasileiras. É muito legal quando a gente começa a inteirar um pouquinho, a mergulhar um pouquinho dentro das perspectivas das relações raciais no Brasil, desses estudos, conhecer as histórias, e não só conhecer, mas também dialogar sobre, né? E a importância da mulher
mulher dentro, para trazer a importância da mulher dentro do movimento negro, dentro da luta da luta da escravização, contra a escravização, dentro também das lutas dos levantes, das revoltas, né, no período colonial, e também ao longo da nossa história, né, trazer textos, né, imagens, a contribuição da mulher negra, né, dentro da cultura brasileira. Eu me lembro de uma oficina que eu oferecia para estudantes de localidades rurais, lá de Mariana, Ouro Preto, quando eu morei em Mariana, e aí eu levava, né, conversar sobre mulheres negras, eu levava fotos, não tinha, né, recursos de computador, data show, eu levava fotos da Nilma Lino Gomes, eu levava também fotos, né, da Elza Soares, da Dandara, da Luísa Maim, e conversava com os estudantes a partir daquelas imagens, né, eu acho que principalmente nisso, né, Carla, que quando a gente se propõe a fazer uma abordagem, né, pensar uma abordagem de uma forma mais que não seja, né, ainda causar mais traumas ainda, é não apontar também para o estudante, né, como acontecia, como o caso que eu comentei, né, 20 de novembro, então você que vai falar sobre, porque você é negro. Porque essa questão da construção da identidade e também do ver-se como é algo muito particular, né? É nunca apontar para o estudante no dia 13 de maio e falar, você vai fazer o papel do escravo, do escravo, né? Essa palavra, escravo, não é escravizado, do escravo na peça da escola, né? Pensar de forma interdisciplinar, que não seja invasiva para o aluno, e pensar também que quando se trata desses assuntos o ano inteiro, acaba sendo algo que vira parte do cotidiano, da rotina, do currículo da escola, que é algo que devia acontecer mesmo, né? Mas não é o que a gente vê. Espero que seja isso, mas depois a gente pode conversar mais, se quiser. Nossa, Boa tarde, professora. Meu nome é Alexandre. Eu tenho uma pergunta, uma reflexão, sei lá. A senhora está me escutando? Estou, Lilian, porque eu não sei, eu acho que a Lilian, ela está fazendo a Lilian está fazendo uma lista, né? sim. Eu não sei se é ele mesmo, mas é o Alexandre Haroldo. Isso, Isso. Você quer fazer a pergunta, Alexandre? reformular que eu fiquei pensando, depois dessa fala da senhora, eu gostaria de saber se existe, assim, uma pesquisa ou alguma coisa que hoje, assim, a gente tem em mãos, porque o Brasil é um país continente, né? E do norte ao sul, eu acho que tem vários tipos de preconceito. É contra o nordestino, é contra o nortista, é contra o indígena. Eu tiro um exemplo de uma professora que saiu daqui do norte para fazer o doutorado no Rio Grande do Sul e ela se sentiu que ela estava sofrendo preconceito lá, tanto que ela acelerou para fazer o doutorado. Aí eu pergunto para a senhora, hoje, existe assim um número, quem é mais discriminado no Brasil? A senhora compreendeu minha pergunta? Sim. Uhum. Então, são os negros, são os indígenas, são o nordestino, é a pessoa da comunidade, como é que eu vou dizer? Qual é o grupo mais discriminado hoje, se tem esse ranking aí? Certo. Eu vou tá anotado aqui, aí eu vou passar para as próximas, aí eu respondo tudo, tá, Alexandre? Obrigada, viu? A Cida, gostaria de fazer a pergunta? Cida. Cida, tá difícil, a gente não consegue te ouvir, mulher. Oh, Jesus. Não tá dando para te ouvir, infelizmente. Se você preferir, Cida, escrever, vamos passar para uma segunda e depois nós fazemos uma nova tentativa.
A próxima pergunta, na verdade, é de Lino Oliveira, e vem falando sobre que você alertou, né, sobre que vai enviar dicas de textos, mas ela queria, a pessoa queria saber sobre um conjunto de materiais que são referência, né, livros, documentários, para fortalecer essa prática pedagógica antirracista, né, nas instituições de ensino. Beleza. Mais algum? Outra questão é da Larissa. Rapidinho, desculpa. O dos materiais pedagógicos foi de quem? Foi Lino Oliveira. Lino Oliveira. Certinho. A próxima é da Lairice do Socorro do Espírito Santo. E aqui ela pede para esclarecer mais sobre a questão da alteridade. Ok. Eu vou tentar assim, ser mais rápida e sintética nessas 3 questões e vou tentar trazê-las numa questão só. Vamos pensar aqui. Primeiro, eu acho que não vai dar certo não, mas eu vou tentar. Peraí, o Alexandre Haroldo, se existe uma pesquisa sobre quem é mais discriminado. Então, Alexandre, é interessante você perguntar aqui isso, porque por mais que nós tenhamos, né, essa gama de preconceitos, né, etnocentrismos ao longo em todo o nosso país, alguns dados, se a gente for desmembrá-los, a gente acaba caindo na questão racial. A gente acaba caindo, sim, na questão racial. Por quê, por exemplo? Se a gente for parar para pensar, por exemplo, se a gente for pegar dados, agora eu não tenho esses números, mas isso depois eu posso pegar algumas pesquisas que já tem sobre, mas, por exemplo, população com menos escolarização, população com menos acesso a um salário mínimo, a empregos que tenham salários acima do salário mínimo, ou, por exemplo, de quem mora, qual é a porcentagem da cor das populações que se encontram morando, por exemplo, nos centros das cidades ou nas periferias. Quando a gente vai desmembrar esses dados, a gente acaba encontrando denominadores comuns, que é a questão da raça. Isso eu não estou tirando aqui da minha cabeça, eu não estou tirando aqui, olha, pensei aqui que vai ser isso, a resposta vai ser essa. São os dados que estão aí dispostos para a gente. Quando a gente encontra esses dados, né, quando você trouxe aí, né, se existe pesquisa sobre, essas pesquisas, no meu ponto de vista, já escurecem essas questões, porque quando você tem... eu costumo brincar, né, com meus colegas também da Educagera, quando a gente começa a fazer a análise de números e tudo mais, esses números, eles nos dizem coisas, eles nos dizem o contextos sociais, eles nos dizem também contextos que são muito mais do que números, né? Por isso que é tão interessante a gente fazer essa análise, né, sobre essas pesquisas. Então, Alexandre, eu recomendo depois dar uma procurada, né, do mapa, né, das desigualdades no Brasil, por exemplo, que esses mapas da desigualdade, eles apontam, vem desmembradinho, né, de quem são as pessoas que têm acesso e quem não tem acesso, e como é disparado, e o que isso pode, e o que essas questões tão disparadas, né, esses abismos que existem de uma ponta a outra, podem nos dizer sobre quem é que sofre mais preconceito aqui no Brasil, né? E, logicamente, que quando estão interligados, né, se a interseccionalidade, negro, nordestino e tudo mais, acabam interferindo ainda mais. Sobre a questão dos materiais pedagógicos, olha, Lino, tem até naquele material que eu passei, sobre que tem o texto, né, da Nilma Lino Gomes, tem um conjunto de materiais pedagógicos
que se chama A Cor da Cultura, é o kit A Cor da Cultura. Aquele material, o texto que eu recomendei para vocês de fazer a leitura é o modo de fazer. Tem o modo de fazer, tem os diversos modos, e agora fugiu da minha cabeça. Quem souber e puder ajudar aí também, fica à vontade. Então, ele é uma dica de como a gente encontrar materiais pedagógicos interessantes para pensar, agir, obrigada, de ver. São vários modos, eles são muito bacanas e tem textos assim diversos, de vários artigos, artigos muito bacanas, como esse da Nilma Lino Gomes, que nos ajudam também a refletir e também a pensar possibilidades de atuação dentro do contexto da educação. Além desses, né, a gente pode procurando também, depois a gente pode procurar em conjunto, eu acho que vocês, a partir desse, vocês podem conseguir encontrar outros, né? Mas, enfim, eu acho que, assim, para começar, esse eu recomendo demais. E na questão da alteridade, Lairice, a alteridade é essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Então, mesmo que, por exemplo, eu sendo uma mulher negra, vamos supor, né? Já até colocaram aqui o link, né, da Cor da Cultura. Muito obrigada, viu, gente? Por exemplo, a questão da alteridade. Penso eu que essa capacidade de colocar-se no lugar do outro. Porque mesmo que eu não vivencie a sua realidade, o seu modo de ver o mundo, as suas dores, é a minha capacidade de entender que você também passa por situações que são muito objetivas. Por exemplo, né, eu gosto de pensar no sentido, quando a Nilma Lino Gomes ela traz no sentido de etnia, né, de que é esse conjunto de realidades vivenciadas por um determinado grupo, vamos supor que eu resolvi estudar línguas indígenas. E aí eu vou estudar línguas de diversas etnias, de uma determinada etnia indígena. E essa etnia indígena, ela está perto de ser dizimada, ela tem uma cultura própria e tudo mais. E a partir do momento que eu aprendi a falar aquela língua, eu já me sinto como uma indígena. Não, calma aí, Beatriz, você não é uma indígena. Você vivencia aquela situação de extermínio de toda a sua cultura, da sua língua, de todas as das suas vivências. Não. Mas o que eu tenho é a alteridade. Eu me coloco no lugar daquele grupo e muito mais, mas a alteridade, ela também tem que ultrapassar esse me colocar no lugar do outro. Esse sentir-me a partir do que o outro está passando para mim sobre as suas vivências. Ele tem que se transformar em ação, porque às vezes fica muito bonito também no papel, e assim, às vezes a gente vê, assim, principalmente agora nas redes sociais, que ficou assim, todos somos antirracistas e tudo mais, mas como que é isso, utilizar a alteridade para ser antirracista na prática também? Eu pensar, por exemplo, de que a situação social da pessoa negra, do indígena e tudo mais, e pensar possibilidades para que o meu fazer também seja coerente com a prática antirracista. Eu pensar, por exemplo, de que as mulheres negras possuem os menores negros do mercado, menores salários no mercado de trabalho, possuem desvalorização sistêmica dentro de ambientes, por exemplo, de trabalho, em cargos de liderança, ou, por exemplo, na universidade, como a gente falou aqui há pouco, né, que nem a Rafaela trouxe, pensar, por exemplo, se eu estou nesses espaços, eu vou continuar contribuindo para essa desvalorização? Eu vou continuar pagando menos o salário, sabe? Então, essa alteridade, ela serve também não só para reflexão, mas para a nossa ação ser também eficiente, eficaz e ser também uma ação coerente com o pensamento. Espero que tenha conseguido abarcar aqui. Estou tentando ser o mais objetiva possível. Lília, se você quiser trazer as próximas. Nós temos mais 3 perguntas e, a partir delas, a gente vai encerrar o conjunto de perguntas por conta do tempo. Cida, gostaria de tentar novamente? E agora?
Aê! Essas máquinas deixa a gente enlouquecida, né? Às vezes funciona, às vezes não funciona, bom, enfim. Na verdade, Beatriz, eu queria fazer um comentário a respeito das suas falas, né? Como a gente se parece, né? Como a gente vivencia as mesmas coisas, né? Eu sou filha dos anos 70, né? Nasci nos anos 70, cresci nos anos 80, em que você chamar uma pessoa negra de negro, ou você está chamando ela de puta ou de bandido, né? Então, eu cresci nisso e eu também passei pela universidade pública e eu sempre tive o costume de contar quantos negros tinham junto, mesmo sem saber que eu era negra, que é uma construção, né? Acho que a gente precisa entender isso. E talvez até mesmo o próprio movimento precisa refazer isso, né? Fazer esse pensamento. Eu tô muito com essa ideia depois da fala da aula anterior com a professora Letícia, quando ela traz essa questão de vidas negras importam, que a gente precisa pensar nisso, né? Precisa entender que há uma construção de negritude, né? Não é uma coisa colocada. Você não dá, a gente agora, os nossos filhos, as nossas próximas gerações, né, de uns 10 anos para cá, eu acho que eles saem com essa perspectiva de que eles são negros, né? Mas nós não, nós tivemos que aprender a ser negros, né? E é muito engraçado, porque você falou da sua formatura, que você teve que alisar o seu cabelo para colocar o cabelo, eu também fiz isso na minha, isso foi em 1997, e no meu doutorado, no meu doutorado, porque no meu mestrado eu ainda usava alongamento, porque eu achava que os cachos eram mais, né, mais bonitos, mais controlados, né? Você usa o alongamento porque ele dá aquela controlada, né? Mas no meu doutorado, não. Meu doutorado eu já estava com essa aparência formada, com o cabelo todo para cima, né? E discutindo um assunto que é muito complicado, porque a minha discussão, a minha pesquisa é sobre o hip hop, então é um assunto, então eu já fui cheia de marcadores, né? Para essa. E quando e toda vez que alguém pergunta para você, né? Porque eu sou filha de doméstica, graças a Deus, e perguntam para minha mãe, né? Quando a minha mãe fala, né, cheia de orgulho, né? Ah, é porque minha filha fez doutorado na USP, e a primeira coisa que a patroa dela pergunta para ela, mas como? Como é que ela fez? Né? Aí, uma vez eu respondi para ela, falei, ué, mãe, responde para ela que foi como qualquer preto, pulou o muro. Fui lá, pulei o muro e roubei o diploma, saí correndo, né? Porque eles esperam essa resposta da gente, né? Eles não acreditam muito, né? E nós também, durante muito tempo, não acreditávamos, porque nós também nós somos frutos de uma sociedade racista, né? E sendo frutos de uma sociedade racista, a gente tem que tentar construir uma sociedade antirracista. Eu acho que esse processo do antirracismo que é uma coisa mais complicada. Foi como você apontou, né? De repente aparece um monte de gente assim, porque eu também sou antirracista, porque eu também sou antirracista, e o povo não faz a menor ideia do que seja isso, e talvez a gente mesmo, né? Nós, população preta, população que tá ativa, que está buscando formação, a gente ainda não consegue compreender exatamente o que significa ser antirracismo, como é que a gente espera uma sociedade, uma educação antirracista, que é uma coisa que eu venho conversando, porque eu sou professora da rede pública e atualmente eu estou coordenadora pedagógica, e eu trouxe o tema, o debate, nessas formações com os colegas, e eu percebo que há várias dúvidas, né? E aí eu fui falando, gente, a gente vai pensar agora no tema Agenda 2030, dentro dos princípios antirracistas, e aí uma colega me falou, mas espera aí, mas a gente não vai falar de Agenda 2030? Como é que a gente vai falar de educação antirracista? Aí eu olhei para ela e me veio aquela coisa assim, mas por que uma coisa exclui a outra? Né? E eu queria que você comentasse um pouco também sobre essa questão, né? Como é que a gente constrói, é claro, utopias, mas assim, como é que a gente pode construir um pensamento, um trabalho antirracismo, né? Para poder a gente não ficar sempre patinando numa mesma discussão. Obrigada. Ai, falei muito. Eu vou trazer aqui mais algumas perguntas, vou tentar sintetizar elas, por conta do tempo.
Historicamente, foi um processo que desvinculou a cultura, os modos de pluralidades e especificidades da população negra, e o Ezequiel, ele aqui abre um recorte para os povos camponeses. Em suma, são os povos negros. Como tornar esse ensino abrangente às diversas culturas e, principalmente, que essa questão racial seja discutida. O Emerson, ele traz uma pergunta aqui sobre, falando que você apresentou um exemplo de atuação como professora, dialogando sobre as questões raciais com os alunos e buscando neles o aparato pedagógico. Ele quer saber como foi a sua experiência na gestão da escola e com os demais professores no que tange o debate ao racismo. Se havia alguma abertura para diálogo sobre a temática e, principalmente, que viesse de outros professores negros ou brancos. E uma terceira, são muitas ações, vários coletivos. O tema racismo está em pauta e será que podemos esperar algo efetivo para exterminar o racismo? É uma pergunta da Rosemary. Gente, eu vou tentar ser bem sintética mesmo. Eu acho que essa questão do... Vou trazer aqui, né, rapidinho, né, as perguntas e depois fazer por último aqui a questão do comentário da Cida. Como tornar o abrangente, fazer que seja discutido, é aquilo que eu já trouxe, né, Ezequiel, sobre como fazer ser abrangente. Não tratar como um tabu, não tratar como sendo algo que só tem que ser discutido durante o 20 de novembro. É trazer essa discussão durante todo o período escolar, lembrar que pessoas negras, elas não são negras somente no dia 20 de novembro, nós somos negros e sofremos racismo ao longo de todo o ano. E pensar que essa construção e pensar que a educação é um dos caminhos mais importantes, tá, Rosemary, para a gente pensar o extermínio pensando como a Cida mesmo disse, né, uma forma... utópico, mas é que a gente ainda pensa que pode ser possível, né? Do extermínio do racismo, né? Como usando a palavra que ela trouxe, a educação é um dos caminhos possíveis. E porque a educação, a escola é um reflexo, né? É das partes ali que reproduzem, uma das instituições que reproduzem o racismo e também reproduz o racismo que está sendo instaurado na sociedade. Então, pensar essas ações antirracistas, pensar nessa construção de um trabalho antirracista também implica que possamos admitir que o racismo existe, não tapar o sol com a peneira da democracia racial, como tem sido feito, admitir a existência do mesmo, porque quando a gente admite a existência, porque a gente só consegue resolver um problema que existe, né? Se não existe um problema, a gente não precisa resolver nada. É admitir que ele existe e começar a pensar as possibilidades pontuais de construção de uma sociedade que seja antirracista. E é pensar nessa questão da alteridade, é pensar em ações práticas, né? Como falando aqui, eu já indo para a questão da Cida, pensar também em questões que sejam práticas, né? Porque realmente, né, quando você fala, né, que a sua mãe era empregada, a sua mãe é empregada, a minha também era empregada, e ver a filha dela ali formando, foi uma coisa muito bonita. Então, tipo assim, vocês valorizam as suas empregadas domésticas pretas, por exemplo? Vocês valorizam esse trabalho? Pagam a remuneração adequada? Como que é ser antirracista? Ser antirracista é isso também, tá? Ser antirracista é também enxergar a humanidade na outra pessoa, você quebrar estereótipos em relação à pessoa negra, não questionar uma pessoa negra que esteja num cargo de liderança, não questionar a capacidade dela que está ali, por conta da cor da sua pele ou do seu gênero.
E aí, a questão o Emerson, quando você traz aqui da escola, então, na verdade, eu trabalhava com um projeto, eu não trabalhei, nessas questões, nesses momentos que eu trabalhei com escolas, né, da zona rural, eu trabalhei com um projeto onde eu visitava localidades que eram diretamente atingidas pela Vale, e era um projeto do Serviço Social da Indústria. Então, eu percorria esses espaços e eram distritos, né, de Mariana, Ouro Preto, e lá, como não tinha, né, eu pensei, né, porque apesar de ser totalmente contrária, né, à forma como de mineração e de como a questão da mineração é feita aqui no Brasil e de como que ela expropria mesmo até a última gota das comunidades que são muito pobres e como que isso também reincide na autoestima dessa população. E alguns espaços eram extremamente formados por pessoas negras, né? Pessoas negras que estavam lá no alcoolismo, pessoas negras que estavam lá se suicidando, pessoas negras que estavam se matando e matando entre si. E aí eu pensei, vamos pensar então aqui nessa questão de trabalhar o racismo. Como eu não tive um trabalho efetivo dentro da escola, mas era um trabalho assim com a escola, que eu levava cada ida até as localidades, eu ia e trabalhava um tema específico, eu não tive problemas assim que fossem tão evidentes, mas algumas vezes eu encontrava resistência de alguns professores. Por exemplo, uma vez eu fui passar um documentário para estudantes de uma escola técnica lá do SESC, né? E do SESI também, do Senai, desculpa, do Senai, e aí o professor falou: ah, isso é uma bobagem, a gente ficar discutindo isso, porque não existe racismo no Brasil. Então, o professor foi um comentário de um professor. Então, ele falou assim: quem é racista são poucas pessoas bestas, esses idiotas e tudo mais, porque não enxerga a questão estrutural de como que está as minúcias do racismo na sociedade. Então, assim, nesse sentido, nesse contexto, eu tive só essas resistências, não foi algo assim que eu tive que bater de frente, mas a gente já escutei muitos relatos de outros professores e professoras que trazem isso assim, de uma forma muito, muito traumática para eles. Gente, desculpa, tentei ser o mais sintética possível também por causa do tempo. E, como eu disse, depois a gente pode conversar também por outros meios. E eu vi que algumas pessoas já falaram em questão do material, a gente pode depois disponibilizar por e-mail. Eu acho que é isso. Então, encerramos mais um encontro incrível, com diversos diálogos possíveis. A Beatriz já disponibilizou o e-mail dela, né, para que vocês possam tirar dúvidas. Infelizmente, o nosso tempo acaba sendo curto, né, em meio a tantas demandas. E aí vocês podem enviar mensagem para o e-mail dela para tentar sanar essas dúvidas. Estamos no grupo também, tá bom? Gratidão, Beatriz. Que aula incrível, foi muito bom estar com vocês. Na próxima semana a gente retorna com mais um encontro. E, enfim, é isso, gente. Nós estamos muito felizes com a presença de cada um de vocês aqui. Mona Lisa, Lilian, falo aqui, eu agradeço a vocês em nome de todo o grupo. Eu agradeço muito a cada uma e cada um de vocês que estão aqui participando. Eu não tenho palavras para dizer mesmo, para definir o quanto eu estou feliz por este momento. As meninas me acompanham, a gente conversa bastante, falando com elas. Gente, eu estou muito ansiosa, porque eu quero muito que seja um encontro que esteja à altura do primeiro. A professora Letícia arrasou, e a gente não pode deixar, eu não posso deixar a peteca cair. E quando vocês trazem esse retorno, para mim é muito gratificante. Eu fico realmente emocionada porque ver esse curso acontecendo e de uma forma tão sensível e bonita. Esse curso, quem está fazendo aqui é vocês, e eu espero que a gente consiga continuar construindo uma sociedade antirracista e outros momentos como esses em coletivo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Educagera, Cátedra Paulo Freire. Muito obrigada, pessoal. Gente, liguem as câmeras para a gente fazer uns prints. Também já fiz os meus.
Gente, parabéns. É muito bom. Muito bom mesmo. Obrigada. Parabéns, professora. Foi uma excelente aula. Foi uma aula que durante 36 anos eu nunca teve. Então, foi uma aula assim, que realmente me trouxe uma nova visão sobre até a minha pessoa mesmo como negro. Muito obrigada, que lindeza!